Novela A Favorita, capítulo 76, segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição. E é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu tablet, no seu celular e no seu computador. Deixa o seu like também, o seu gostei, o seu joinha. Ele ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal, e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela. Qual personagem vocês mais gostam? E eu também quero saber qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Vamos lá? Donatella vê Zé Bob chegando e pulando o muro do cativeiro e entra em desespero, com medo dele colocar a vida de Lara em risco. Na cena seguinte, Flora liga para Dodge e conta que o dinheiro logo estaria na mão deles. Na cena seguinte, os policiais tentam seguir o caminho do capanga através das câmeras da rodoviária e contam que a mala está com um rastreador. Irene fica nervosa de colocarem a vida da Lara em risco, mas Harley a acalma. A cena vai para o capanga tirando todo o dinheiro da mala e colocando em outra mala, porque ele limpa as digitais da mala e depois joga no lixo. Na cena seguinte, Flora volta para o quarto e dá forças para Lara aguentar mais. Lara se preocupa com o que eles estão fazendo com ela, Flora. Mas Flora se culpa por tê-la chamado para ir ao cinema e pede desculpas e diz que só estragou a vida dela. Lara diz para ela não falar assim e tenta ver o lado bom da situação e diz que só ali percebeu o quanto ela ama e sempre quis ter a mãe de perto. Flora tenta animar mais ainda a Lara e diz que ouviu alguns homens dizendo que o resgate foi pago. Lá fora, Zé Bob sai e olha as placas dos carros. Donatella o vê saindo e fica aliviada, mas Zé Bob escuta alguém gritando e se esconde. Depois liga para a polícia e dá um endereço do paradeiro de Lara. Donatella vê Zé se escondendo e manda Pepe ir ver o que ele foi fazer. A cena vai para Zé Bob, que entra de fininho na casa, e nesse momento o bandido o rende com uma arma apontada para a cabeça dele. Os bandidos batem em Zé Bob e pegam o documento dele. No quarto, Lara escuta que alguém chegou, e Flora escuta a voz de Zé Bob, fala que ele não deveria estar ali, e explica que se eles se irritarem, podem ser pior para elas. Na cena seguinte, o capanga joga as malas de dinheiro no lixo, e logo Dodge passa e pega. Na cena seguinte, o Gonçalo conta que o sequestrador jogou a mala com o rastreador fora e tranquiliza a Irene dizendo que a polícia vai agir se não entregarem elas. Nesse momento, o policial conta que eles têm o endereço do cativeiro que o Zé Bob descobriu, mas agora ele é um refém também. Depois tranquiliza a família dizendo que vai dar tudo certo. Silveirinha fica nervoso e Pedro percebe, mas Silveirinha fala que violência gera violência e que vai rezar para ninguém se ferir. Na cena seguinte, os homens batem em Zé Bob, que pede para eles liberarem Lara e ficarem com ele. No quarto, Flora continua reclamando de Zé ter ido ali e que se a polícia bater ali, elas podem morrer. Nesse momento, o homem entra e leva Flora. Flora avisa a eles que eles precisam sair dali o mais rápido possível e que é para deixar Zé Bob ali, trancado. Na cena seguinte, Augusto grita por Rosana e culpa Shiva por ela ter ido embora e que se ele for embora, talvez ela volte. Shiva fica furioso e fala que então ele vai embora e sai. Na cena seguinte, os capangas entram e vendam as duas. Depois as tiram do quarto, mas quando eles vão sair do cativeiro, a polícia chega. Flora entra em desespero e vai olhar. A cena vai para Pepe falando que agora vai dar tudo certo, mas Donatella tem medo do que pode acontecer e a polícia fala no megafone que a casa está cercada e manda eles soltarem os reféns.
Mais uma vez, Donatella quase sai do carro, mas Pepe a segura. Dentro da casa, Flora finge tentar negociar com os bandidos que pode falar com a polícia para todos saírem em segurança e faz sinal para eles levarem a Lara de volta para o quarto. Depois, fala que precisa pensar no que eles vão fazer. Na cena seguinte, Tuca fica apavorado com a notícia que o Zé Bob também foi feito de refém. Na outra cena, Donatella reclama do monte de gente que tem ali e Pepe fala para eles irem para a guarita abandonada. A cena vai para Tuca pedindo informações para o capitão e ele diz que os bandidos também estão com medo. Nesse momento, Gonçalo chega com a família e Harley vai perguntar para Tuca se ela sabe de alguma coisa. Tuca conta que a polícia está esperando os bandidos cansarem e entrarem em contato. Lá dentro, os capangas falam que Dodge sumiu com o dinheiro e Flora tenta tranquilizá-los e armar uma fuga. Depois manda o capanga tirar Zé Bob porque ele é importante. Mas ele diz que importante é a prova viva. Na cena seguinte, Yolanda pergunta para Cassiano se ele tem notícias do sequestro e tenta tranquilizá-lo. Nesse momento, Mariana vê Shiva dormindo e Shiva conta que brigou com o pai Augusto e Elias não estava em casa. Em casa, Yolanda pega Catarina tentando ligar para Léo e Catarina fala que está preocupado com ele e que não está sendo fácil largar 16 anos de casamento. Catarina sai e Mariana chega para pegar mais café para Shiva e Yolanda estranha e pergunta se ele é o pai do filho dela. Na cena seguinte, Elias conta que está cansado da viagem e diz que vai para casa descansar e que chamou Damião para fazer uma reunião no lugar dele. Dedina fala que está com dor de cabeça e Elias a beija. E nesse momento Damião chega. Elias entrega os papéis para ele e diz que vai embora. Dedina fala que precisa ficar para fazer algumas coisas. Elias sai e Dedina fala que a noite de ontem foi maravilhosa e seduz Damião. E os dois se pegam no sofá. Lá fora, Elias sai com o carro e Shiva chega. Em seguida, Shiva abre a porta e pega os dois se beijando. Eles tentam se explicar e Dedina manda Damião sair e explica para Shiva que não se controlou e que Elias não precisa saber. Shiva diz que sempre a odiou e sai furioso. Lá fora, Elias pede para Shiva ir para casa com ele, mas Shiva se recusa e sai. Ao fundo, Dedina vê os dois conversando. Depois ela chega em casa e Elias diz que Shiva estava estranho. Depois ele entra e Dedina fica aliviada por ele ainda não saber. Na cena seguinte, todos ficam apreensivos com a demora da polícia agir. Lá dentro, Flora manda eles trazerem o Zé Bob e pedem para eles começarem a negociar. Eles pegam o Zé Bob e batem em Flora na frente dele. Depois diz que ele precisa pedir um helicóptero para a polícia. A cena vai para Zé Bob saindo e todos aflitos para saberem notícias. Na outra cena, Manu estranha Dodge está tão ligado nesse sequestro de Lara e pergunta se ele está metido nisso. Dodge tranca Manu e depois liga para Silveirinha. Lá fora, Zé Bob conta para a polícia que eles querem um helicóptero e são dois e conta que viu o rosto deles. Irene implora para Gonçalo dar o helicóptero dele, mas Gonçalo fala que a polícia não quer facilitar a fuga. Na outra cena, Flora conta para Lara que eles mandaram Zé Bob negociar e querem um helicóptero para sair todos dali. Mas Lara tem medo de matarem elas e Flora a conforta. Na outra cena, as meninas veem o Harlem na TV e Silene tem pena de Lara. Na outra cena, Manu tenta entender por que Dodge está tão nervoso, mas Dodge manda ela calar a boca. A cena vai para os policiais pedindo para todos se afastarem. Irene desconfia que eles vão invadir a casa. E Pedro fala com Norton que não entende por que a polícia está agindo assim. Donatella vê a movimentação e fica aflita. Lá dentro, Lara fica nervosa e bate na porta. O capanga entra e ameaça matar ela. Nesse momento, Flora sai de fininho. A cena vai para Gonçalo tentando convencer a polícia de dar o próprio helicóptero. A cena vai para Harley falando que queria se oferecer para ficar no lugar da Lara, mas Bob diz que fez isso e não deu certo.
e nesse momento eles ouvem um tiro. Donatella entra em desespero e chora. A polícia atira contra a casa e todos se protegem atrás dos carros. E Donatella reza. Lá dentro, Flora atira pela janela e manda os bandidos atirarem também para não pensarem que estão desarmados. Depois, limpa as digitais da arma. Lá fora, Pedro ameaça Silveirinha se acontecer alguma coisa com a Lara e fala que vai matá-lo. Nesse momento, a polícia decide invadir a casa. Os bandidos continuam atirando e Flora os surpreende e atira neles. Depois, amarra uma corda em si mesmo e escuta a polícia chegando e grita por socorro. A polícia solta ela e Flora corre para abraçar Lara. Lá fora, Gonçalo e Irene se preocupam com Lara e Flora. E o policial grita que elas estão a salvo e os bandidos estão mortos. A cena vai para Donatella comemorando que Lara está a salvo e desconfia que Flora matou os bandidos para queimar todas as provas possíveis. Queima de arquivo. A cena vai para Lara sendo abraçada por todos. Flora fala para Pedro que vai cuidar dele bem de perto agora. Depois ela abraça Zé e agradece por salvar a Lara. Lá fora, Pepe fala com Pedro e combina dele encontrar Donatella mais tarde. Na cena seguinte, eles veem a notícia do sequestro e Orlandinho fica magoado por Harley estar tão apaixonado assim por Lara. A avó Geralda chega e chama Orlandinho para ir para a fazenda, mas ele fala que nunca gostou da fazenda e entra chorando. Então a avó Geralda pergunta se ela melhorou e diz que sabe que ela, Maria do Céu, está grávida e comemora. Na cena seguinte, Lara acorda no hospital e comemora por estar livre, mas fala que está preocupada com Flora, que a protegeu muito lá dentro. Irene fala que sabe que Flora daria vida por ela e diz que chegou a hora dela ir morar no rancho com elas, e Lara concorda. Nesse momento, Flora chega e Lara convida para ir morar no rancho. Flora fica surpresa e diz que vai ficar ao lado dela e que essa vai ser a maior alegria da vida dela, e abraça a Lara. Na cena seguinte, Donatella diz que tem certeza que Flora e Silveirinha que armaram tudo isso e que queria contar isso para o Zé Bob, mas Pedro fala que ela não pode aparecer para o Zé Bob ainda. Na cena seguinte, Flora conta para Zé Bob que no cativeiro não sentia dor nenhuma, mas agora parece que um caminhão passou por cima dela. Zé Bob pede para ela contar passo a passo do sequestro e diz que desconfia de Dodge. Flora fala que Dodge é um pamonha e os Carons eram profissionais. Depois pergunta como ele descobriu que elas estavam lá. Zé Bob fala que os caras não eram tão bons assim, porque se mataram, e continua falando que recebeu um telefonema anônimo com a voz de uma mulher. Flora diz que mais alguém sabia que elas estavam lá. E nesse momento o Gonçalo chega e agradece a Zé Bob e o convida para ir no jantar no rancho. Zé Bob agradece o convite e aceita. Depois ele sai. Na cena seguinte, Catarina e Lorena fazem compras e Catarina reclama que não sabe cozinhar nada disso. Vanderlei chega e fala que separou uma caixa de morango para ela. E Lorena diz que ela deveria ficar com ele. Catarina sai e encontra o fubá na rua e Léo caído no chão. Léo pede ajuda para ela e a cena vai para Catarina chegando com Léo em casa e perguntando o que houve. Depois ela cuida dele e Léo pede para ela voltar e diz que precisa dela e promete que vai mudar. Catarina chora e fala que sempre que ouvir essas palavras de carinho dele, mas agora é tarde demais, e sai. Lá fora, ela chora sozinha. E na cena seguinte, a Alicia chega e fala para Romildo ver o que espera por ele. Eles olham pela janela e veem um monte de gente com cartaz e Alicia conta que são os moradores do tal prédio. Lá fora, Gurgel chega e fala que não acreditou que a coisa estava tão feia assim. Rita fica surpresa ao ver a multidão de gente. Romildo pergunta para Gurgel o que deve fazer. E nesse momento, Alicia briga com Romildo e depois briga com Dulce e Rita por não apoiarem os vizinhos. Rita joga de volta para Alice e fala que ela também aproveita a fortuna do pai sem peso na consciência. E Gurgel manda ele fazer algo, dizer alguma coisa carinhosa e todos vão votar nele de novo. Lá fora,
Romildo chega e tenta fazer um discurso e fala que se solidariza com ele. E o povo fica furioso e começa a jogar ovo nele. Na cena seguinte, Donatella fala que Augusto é um cara bacana e vai voltar para ajudá-lo. Na cena seguinte, Elis fala que adiou todos os compromissos para ficar com ela, mas Dedina tenta dizer que ele não pode fazer isso e que pelo menos podia ter avisado ela. Elias tenta abraçá-la, mas Dedina foge. Elias fala que a ama e a beija. Na cena seguinte, Shiva tenta cuidar de Augusto e conta que viu a Dedina traindo o pai dele. Augusto diz que é bem feito para ele. Depois fala que Rosana não deu nem sinal de vida. E Shiva levanta para ir fazer sopa. Na cena seguinte, Flora se preocupa de Dodge ter fugido. E nesse momento, Dodge chega com uma mochila com dinheiro. Silveirinha comemora porque deu tudo certo e Flora fala que isso é só o começo. E assim termina o capítulo 76 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Peço também que você ative o sininho de notificações para receber toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal. Deixe seu like, que ajuda muito, faz o YouTube entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário, comente o que vocês estão achando da novela, qual personagem vocês mais gostam. E eu também quero saber qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.